Bom, pessoal, vamos dando aí prosseguimento com o curso LibreOffice, o módulo é Calc. O tópico a gente está falando sobre funções e a aula que nós estamos é a aula 4 e vamos falar da função procv. Essa função, gente, é uma função muito utilizada no Excel. As pessoas têm dúvida de como usar no LibreOffice, por exemplo, e ela tem uma funcionalidade tão boa quanto no Excel e de forma muito similar à do Excel para poder ser utilizada. Através dessa função, podemos fazer uma busca em uma planilha com uma grande quantidade de dados e trazer apenas as informações que desejamos. Para isso, a planilha deve conter uma espécie de índice, ou seja, uma coluna com valores exclusivos e sem valores nulos. A sintaxe é o seguinte: o sinal de igual, a palavra procv, que é da função, abre parênteses, a célula de busca, ou seja, aquela célula que você vai digitar um valor, vamos supor o CPF de um funcionário de uma empresa, que você tem uma planilha enorme com vários valores de informação de funcionário, CPF, RG, PIS, data de nascimento, telefone, telefone celular, telefone residencial, nome da mãe, nome do pai, tem seguro, sim ou não, qual o plano de saúde, qual o valor, enfim. Às vezes tem umas planilhas enormes aí, geralmente o RH que tem, das empresas, e tem muita informação. E às vezes você foi solicitado a fazer uma busca apenas de nome e telefone só para poder fazer um contato com os funcionários. Para você não ter que abrir aquela planilha toda, ter que ficar procurando, utilizar Ctrl L, ou até mesmo se você não tiver acesso diretamente a essa planilha, como em muitos casos acontecem, a pessoa não tem acesso diretamente à planilha porque tem informações que são sigilosas. Então, com essa fórmula, a pessoa vai poder fazer a busca apenas dos dados que forem necessários. Então, você vai botar a célula de busca. Vai escolher lá uma célula. A célula B1 é a célula que eu vou digitar o valor que eu quero buscar. Uma matrícula de funcionário, por exemplo. O intervalo pesquisado. O intervalo pesquisado são todos esses valores preenchidos de funcionários. Tá? No caso do nosso exemplo aqui. A coluna desejada é qual? A coluna que a gente deseja trazer, que pode ser nome, por exemplo, e a coluna do telefone do funcionário. E aqui a última opção é permitir valor aproximado, verdadeiro ou falso. Geralmente a gente coloca falso para não permitir valor aproximado, apenas valor exato. Nesse caso vamos ver um exemplo na prática. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma planilha que eu fiz aqui, tá? Não está tão elaborada assim, mas apenas como exemplo. Essa planilha ela simula uma planilha, geralmente o RH que tem das empresas. Alguns call centers trabalham com planilha do tipo, tem um cadastro enorme dos operadores, tá? Porque eles precisam muito fazer contato com esses operadores em caso de uma falta, em caso de para poder pedir para cobrir um plantão, enfim. Eu lembro que já trabalhei com pessoas que tinham uma planilha enorme com vários dados de funcionários. Como algumas outras pessoas não poderiam ter acesso a todos esses dados, essas planilhas ficavam em segurança, não poderiam ser acessadas ou alteradas, tá? E apenas tinha uma outra planilha onde a pessoa fazia a utilização do procv e, por exemplo, ela digitava o número da matrícula do funcionário ou o número do CPF e trazia o nome do funcionário e o telefone, por exemplo, para que ele pudesse fazer o contato, tá? Nesse caso aqui, a gente vai usar essa segunda planilha aqui, que é uma planilha chamada contato, onde eu vou colocar aqui, onde eu vou digitar os dados que eu quero, que no caso eu vou usar a matrícula do funcionário. Eu vou querer que ele me traga o nome do funcionário, o setor e o telefone. Deixa eu ver se o setor tem aqui, perfeito, tá? Então a função procv, como tem lá na tela que a gente viu antes, ela diz o quê? Que eu vou ter que iniciar ela com um sinal de igual, vou chamar a função procv, vou abrir parênteses. O primeiro critério que diz é o seguinte: eu tenho que digitar qual a célula que eu vou fazer a busca, tá? Então eu vou fazer a busca por essa célula aqui, ó. O que eu digitar nessa célula aqui, B1, tem que coincidir
com o índice que vai ser utilizado lá na outra planilha. Vamos ver aqui, vou botar ponto e vírgula. A próxima é a seguinte, é o intervalo que eu desejo pesquisar. Então aqui, ó, eu botei lá B1, né? O intervalo que eu desejo pesquisar é esse aqui, ó. Então a minha primeira coluna, que é que vai ser utilizada como índice por padrão, é essa coluna aqui, que tem a matrícula dos funcionários. Eu vou selecionar desde aqui até todo esse valor aqui, até o último valor da última coluna. Então esse é meu intervalo a ser pesquisado, ou seja, quando eu digitar lá naquele campo um número de matrícula, ele vai identificar, por exemplo, lá 1501-7, vai identificar aqui. Se eu marquei para trazer o nome e o telefone, ele vai pegar e vai falar, opa, estou nessa linha aqui inteira, então o nome que está nessa linha aqui é Andrenina, e o telefone é o 21-7777-7777, e o setor dela é vendas. Vamos ver isso na prática. Então selecionei o intervalo de valores, botei ponto e vírgula aqui. Eu poderia também ter feito o seguinte, tá, gente? Conforme está aqui, ó, mas eu acho um pouco mais difícil. Botaria o nome da planilha que eu busquei, a cadastro funcionário, botaria aqui. Ponto, as células, de que célula até qual célula que vai, né, que vai dar A3 até H17, depois ponto e vírgula. Qual o índice que eu quero? Eu quero trazer aqui, no caso, eu estou no campo de nome. Então, se eu quero no campo de nome, quero trazer o quê? O nome da pessoa. O índice eu conto o seguinte, ó, coluna 1 é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, eu vou contando, tá? Então, nesse caso aqui, na contabilização, o nome está no campo 2, na coluna 2. Então, aqui no meu índice, eu vou utilizar o 2, tá? E vou dar ponto e vírgula aqui, e ele vai querer saber se eu vou querer um valor exato ou se eu vou querer um valor aproximado. Eu vou querer um valor exato, então eu vou marcar aqui como falso. Vou botar aqui, fechar parênteses, enter. Ele não vai ter valor disponível porque eu não digitei nada. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui digitar 1501-13, que é o nome da Andressa Oliveira que tem que vir. Vamos fazer um teste aqui. 1501-13. Olha aí, ó, trouxe o nome da Andressa toda. Aí você pergunta, mas Robertson, olha só, cadê os demais dados aqui? Os demais dados você vai fazer o mesmo processo para os outros campos que você precisa. Você pode até copiar, tá? Eu vou copiar aqui, vou botar para cá. Só que eu vou ter que fazer as alterações aqui, tá? Olha aqui, quando eu fiz a cópia, o que ele diz aqui, ó? O PROACV vai buscar, no anterior está buscando o que é digitado no B1. Nesse caso aqui, ele não está buscando o que é digitado no B1, ele está buscando o que é digitado no B2. Eu vou acertar aqui. E o índice, eu quero que o setor, em que posição que está o setor lá? Vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está na posição 8, então eu vou botar o índice aqui, cadê? Em vez de 2, eu vou botar o índice 8, que é o penúltimo campinho aqui. Tá ok? E eu vou, nesse caso, dar Enter, ele já apareceu aqui o valor retornado. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, se eu quiser copiar e colar, opa, peraí, posso fazer, mas não vai trazer nenhum valor disponível, porque ó, o campo que ele está buscando é esse aqui, ó. O que eu digitar nesse campo é o que vai aparecer aqui. Mas não, eu quero que naquele campo acima, que é o B1, que eu vou utilizar. E nesse caso é o telefone que eu desejo saber. E o telefone aqui é 8, né? Então o telefone é 7. Está no índice 7. Então eu vou pegar aqui e vou botar que eu quero os dados do campo 7. Pronto, está aí a informação. Então eu vou apagar aqui e eu vou fazer uma busca, por exemplo, da matrícula 1501, dígito 8. Vamos ver quem é esse aqui. Olha aí, ó, é o Joaquim Origami Firmino. O setor dele é auditoria e o telefone dele é uma série de 8. Vamos ver lá. 150108, Joaquim Origami.
uma sequência de 8 é o telefone dele e o setor dele é a auditoria. Está correto? Então essa é a utilização do PROC-V, pessoal. Lembrando aqui, ó, vou clicar mais uma vez aqui para vocês, ó. Ele utiliza o sinal de igual, PROC-V, abre parênteses, B1 é a célula que eu vou digitar o valor que eu desejo, que esse valor tem que ser único na planilha. Esse espaço aqui é destinado para o intervalo de células que eu vou utilizar, tá? Até o próximo ponto e vírgula. Então eu poderia utilizar um intervalo de célula, por exemplo, de C3 até L27, por exemplo, mas não foi esse o caso. Eu fui lá na outra planilha, selecionei o valor que eu queria, tá? E por padrão, o PROC-V ele faz a busca da primeira, tá? O índice da primeira coluna ali. Aí ele foi lá e buscou o valor para mim e trouxe os demais valores associados a essa matrícula, tá? Vamos ver aqui rapidinho, campo auditoria, e tá certo aí. Lembrando que o penúltimo campo aqui é qual é daquelas colunas que eu quero, eu conto elas para colocar aqui qual coluna que eu quero que traga, e por último é para dizer se eu quero um valor aproximado ou se eu quero um valor exato. Eu botei o último valor como falso porque eu quero o valor exato. Bem, pessoal, essa é mais uma videoaula que a gente espera ter ajudado aí com a funcionalidade do PROC-V, que é muito utilizado aí nas empresas. Espero que tenham gostado. Caso queiram dar alguma sugestão, vocês podem colocar aí nos comentários e a gente pode melhorar esse vídeo aí sempre que possível, tá bom? Agradeço a todos, tenham um bom dia.